Olá, meu nome é Reinaldo Mota, eu sou médico, professor na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso, no Departamento de Clínica Médica. E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma ciência bastante antiga dentro da área da medicina, mas ainda pouco conhecida pelos profissionais de saúde. Nós vamos falar sobre a homeopatia. É bem interessante, neste momento de pandemia, nós falarmos de uma ciência que há mais de 200 anos vem ajudando em muitos casos, muitos pacientes com quadros crônicos e também em doenças agudas. Mas como surgiu a homeopatia? A homeopatia surgiu pelos estudos de um médico alemão chamado Samuel Hahnemann. Ele, traduzindo uma matéria médica de quina, do inglês para o alemão, ele percebeu que havia necessidade de experimentar essa substância para saber como que ela atuava no organismo, porque ela discordava do autor na época. E aí ele decidiu beber algumas gramas de quina diariamente. Por sorte ou por azar, ele começou a manifestar os mesmos sintomas da malária. Calafrios, dores no corpo, febre, prostração. E ele percebeu que, ao parar de usar o medicamento que ele estava experimentando, a quina, que é a mesma substância de onde se extrai a hidroxicloroquina, que é um grande medicamento para casos de reumatismo e também usados até hoje em casos de malária. Na época, na Europa, havia também muita malária e levavam grandes quantidades de quina daqui do Brasil e da América. E aí esses estudos fez com que Samuel Hahnemann percebesse que, usando cloroquina, que era uma substância que curava a malária, ele apresentava os mesmos sintomas da malária, sem antes não ter essa doença. Ao parar de usar o remédio, os sintomas desapareciam. Aí ele voltou a Hipócrates, pai da medicina, que havia postulado, entre outras leis, a lei de cura pela homeopatia. Similia similibus curentur, isto é, o semelhante cura o semelhante. E a base de estudos e a metodologia clínica que se desenvolveu foi fundamentada na totalidade dos sintomas que refletem a natureza da doença. Então a homeopatia ela busca tratar o indivíduo em sua totalidade, usando substâncias, muitas vezes substâncias tóxicas. A homeopatia não é tão inofensiva. Só que uma técnica que ele desenvolveu foi o uso de medicamentos em doses infinitesimais, doses muito diluídas, mas medicamentos que são capazes de produzir os mesmos sintomas que o indivíduo apresenta quando doente e que, ao entrar em contato com esse medicamento, tem respostas satisfatórias para combater essa doença. O semelhante cura o semelhante. A grosso modo, é o mesmo princípio das vacinas. Você usa um agente que pode provocar o sintoma da doença, mas de forma diluída, para provocar a resposta do organismo para combater melhor a doença. É esse o princípio básico da homeopatia, além de doses diminuídas, doses mínimas. Um outro princípio fundamental na homeopatia é a experimentação não menção. O medicamento homeopático ele é experimentado em pessoas que não têm sintomas e que, ao apresentar os sintomas durante a experimentação, sabe-se que este medicamento produz a cura de pacientes com estes sintomas. Então, o método clínico na homeopatia consiste numa abordagem ampliada da totalidade dos sintomas do indivíduo, por isso a consulta é muito demorada e detalhada, e a partir daí consegue-se encontrar um medicamento que, durante a experimentação numa menção, produziu esses mesmos sintomas. E utiliza-se então esse medicamento em doses mínimas, doses pequenas, suficiente para combater ou estimular o organismo para que ele combata melhor a doença. Bom, e nos casos da epidemia? É a mesma coisa, a homeopatia ela tem sido usada com muita frequência em casos de cólera, atualmente casos de dengue,
casos de muitas patologias e muitas doenças agudas de caráter epidêmico. E agora, com relação à Covid-19, será que a homeopatia ela pode auxiliar? Será que o medicamento homeopático ele é possível de ser usado de forma segura para fazer com que não haja o estadiamento, ou melhor, não haja a evolução das diversas etapas de evolução da patologia? Essa é uma pesquisa que está sendo desenvolvida aqui no Mato Grosso, em Cuiabá, e alguns dos senhores participam dessa pesquisa, e a ideia é justamente observar a ação do medicamento homeopático em pacientes que apresentam estado gripal nessa época de pandemia da Covid-19. Teoricamente é possível que o medicamento homeopático ele possa trazer bons resultados. Somente a prática é que vai dizer se esses resultados serão satisfatórios ou não. É claro que nós precisamos experimentar da melhor maneira possível, usando os mesmos critérios que se usa na alopatia. Mas aí vem uma grande limitação, que é a individualização do paciente. É claro que Samuel Hahnemann, diante de muitas patologias epidêmicas, ele utilizou uma técnica, ele desenvolveu uma técnica chamada gênio epidêmico, que é você selecionar sintomas daquela doença que acomete um grande número de pessoas e buscar medicamentos que podem ser utilizados para combater aquela doença, não especificamente o problema daquele paciente. E aí ele usou essa técnica, e ainda se usa essa técnica, para combater várias epidemias, como disse anteriormente. Desde o início da epidemia, ou da pandemia da Covid-19, muitos homeopatas têm se debruçado na busca de sintomas próprios dessa doença, e a partir daí esses homeopatas buscam um conjunto de medicamentos que podem ser indicados para esse tipo de patologia. E é o que a Associação Médica Homeopática Brasileira, através de alguns colegas médicos homeopatas, fizeram um levantamento de casos logo no início do quadro e buscaram alguns medicamentos. Entre esses medicamentos nós temos Arsenicum album, que é um veneno, alguns chamam de Metallicum album para não ter essa impressão de que é um veneno, mas é uma substância altamente tóxica, assim como a Brionia alba e o Fósforos. São 3 medicamentos que a gente vai experimentar aqui em Cuiabá. É claro que o medicamento que estamos experimentando são medicamentos diluídos, como disse, e dinamizados, medicamentos que não agridem significativamente as pessoas. E nós estaremos acompanhando a evolução desses pacientes que usam esses medicamentos, um estudo duplo cego, randomizado, um grupo controle com placebo, e pretendemos comparar a ação desse medicamento, desses 3 medicamentos, que no cotidiano pode ser indicado para esse tipo de patologia. Além do arsenicum, do fósforos e do brionia, que nós vamos estar explanando de forma mais profunda, nós também temos alguns medicamentos como a quina, a mesma quina de onde se extrai a hidroxicloroquina, que muitos estão usando, mesmo sem as evidências científicas, mas a gente entende que a quina é um medicamento também indicado. No entanto, nós optamos em não utilizar a quina aqui e utilizaremos o arsenicum, ou o fósforos, ou a brionia. Os 3 medicamentos atuam muito bem no aparelho respiratório, minimizando processos inflamatórios, também prostrações, cada medicamento com sua especificidade. Então, a partir dessa escolha do medicamento de forma mais individualizada, é possível encontrar o estímulo apropriado, e para isso a gente precisa entender como o medicamento age. De forma muito simples, a toda ação existe uma reação.
Então eu dou um estímulo para provocar uma resposta. Então, quando nós simulamos um conjunto de sintomas, o corpo ele entra em contato com aquela doença artificial, que é o medicamento, para desenvolver mecanismos de defesa, sejam eles profiláticos, sejam eles terapêuticos, no sentido de buscar uma resposta apropriada. É importante falar que os médicos homeopatas não estão preconizando o uso difuso de medicamentos da homeopatia, porque a gente entende que é necessário uma capacitação adequada e que não se use medicamentos homeopáticos sem a devida orientação médica. A homeopatia no Brasil ela é uma especialidade médica e nós temos vários cursos no Brasil inteiro que discutimos a melhor maneira de difundir o ensino da homeopatia. Na Universidade Federal do Mato Grosso nós temos a oportunidade de desenvolver essa pesquisa dentro do Departamento de Clínica Médica, onde nós temos um curso de homeopatia de 60 horas dentro da grade curricular dos alunos da medicina, que também estão participando dessa pesquisa. A quem eu agradeço, mando um forte abraço. Além dos alunos, também outros colegas participam dessa pesquisa, colegas do Espírito Santo, de São Paulo e de outros locais que acompanham a ação dos medicamentos em pesquisa. É claro que essa pesquisa que estamos desenvolvendo aqui, assim como outras, elas são apresentadas ao Comitê de Ética, para que a gente tenha toda a segurança adequada e toda a orientação formal para que a gente mostre os resultados dos medicamentos homeopáticos. Mas a homeopatia, ela de fato é uma ciência? Ou é, como alguns dizem, uma paraciência, uma pseudociência? Na verdade, a homeopatia é uma ciência muito interessante, com bases bem rígidas e utilizada há mais de 2 séculos. Nós podemos dizer que a homeopatia ela é muito simples, mas ao mesmo tempo é complexa. Simples porque o princípio é simples, é o princípio da similitude. Mas ela é complexa porque nós buscamos estudar os medicamentos em pessoas sãs e, além disso, nós temos hoje mais de 2.000 medicamentos estudados. Então, esses 2.000 medicamentos, eles buscam, de alguma maneira, restabelecer ou estimular o organismo para que ele restabeleça a saúde no indivíduo doente. É claro que essa capacidade de resposta, ela varia muito de indivíduo para indivíduo, de momento da doença, da intensidade do quadro. E é claro que a pesquisa e a proposta que estamos fazendo é uma proposta de intervenção dentro de um modelo da atenção básica. Mas existem estudos também desenvolvidos aqui no Brasil e fora que estudam a ação do medicamento homeopático mesmo em casos mais graves, em casos confirmados já de Covid e também em casos em UTIs. Então a homeopatia ela pode sempre estimular o organismo a combater, mas é claro que essa resposta ela também vem através de um conjunto de sintomas. Então, quando nós damos um medicamento homeopático, nós pedimos ao paciente que observe os seus sintomas e avalie a intensidade desses sintomas, a duração desses sintomas, a maneira com que esses sintomas se manifestam. Porque essa particularização da forma com que o indivíduo expressa os seus sintomas, ela nos ajuda a encontrar a melhor maneira de sequenciarmos o tratamento homeopático, seja numa doença aguda, seja num processo crônico. Então nós estamos, neste momento, iniciando um conjunto de atividades para despertar o interesse dos senhores a conhecer um pouquinho mais da homeopatia, as suas bases terapêuticas, os seus medicamentos mais indicados no caso da Covid, mas também entendemos que, para a gente compreender a homeopatia na sua totalidade, o ideal é que a gente tenha uma formação mais completa, mais complexa. E o nosso objetivo, então, é tentar decodificar e traduzir para um método clínico mais alopático
O uso de medicamentos homeopáticos, isso é um grande desafio, porque são regras diferentes, são formas de estudos diferentes, mas é claro que o ser humano ele pode se beneficiar com homeopatia em várias condições, né? Desde sintomas orgânicos até sintomas afetivos, emocionais. Então, quando nós listamos um conjunto de sintomas próprios daquele medicamento e damos esse medicamento para o paciente, nós temos que acompanhar como o paciente evoluiu. Se ele desenvolveu melhora progressiva, que é o ideal de cura, melhora progressiva sem agravações, ou se ele apresentou alguma agravação, ou ainda se ele vem manifestando algum sintoma novo. Isso pode acontecer, sintoma próprio do medicamento. Por isso que é interessante o médico, o prescritor, que conheça profundamente as propriedades terapêuticas dos medicamentos homeopáticos. E é o que nós vamos falar na próxima atividade, na próxima aula. Eu tenho certeza de que existem muitas dúvidas, né, sobre o uso do medicamento homeopático, a segurança do tratamento homeopático, porque é algo inusitado, pouco conhecido, como nós falamos inicialmente. Mas é claro que na medida em que a gente conheça e desvele a ação do medicamento homeopático, a gente desenvolve com muita tranquilidade a segurança necessária para poder utilizá-los de forma segura e, além de tudo, saber também quais são os seus limites terapêuticos, né? E utilizarmos esses medicamentos associados aos medicamentos químicos ou às vacinas, enfim. Hoje nós entendemos que a homeopatia era uma prática médica complementar e utilizada dentro do Sistema Único de Saúde, preconizada na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E isso vem acontecendo não só no Brasil, mas em outros sistemas de saúde, até por orientação da Organização Mundial de Saúde. Então fiquem bem tranquilos, acho que é necessário somente a gente se debruçar e estudar um pouco a ação do medicamento homeopático, entender que o medicamento homeopático ele é capaz de mexer com o organismo e trazer resultados muito interessantes. Só que é necessário que a gente individualize esse medicamento para aquele paciente. Como individualizamos? A partir de uma análise dos sintomas, análise detalhadas. Nós vamos, é claro, durante essa pesquisa, desenvolver um trabalho de telemonitoria. Essa telemonitoria, ela consiste na avaliação periódica da evolução desses sintomas através de um contato telefônico que os alunos e os agentes comunitários de saúde, técnicos, vão fazer junto aos pacientes que procurem as unidades de saúde aqui no Mato Grosso, do Pedregal 1 e 2 e do Renascer, que são unidades que a gente tem assim uma grande estima e uma grande gratidão pela abertura, assim como gratidão também à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, que vem nos dando o apoio necessário. Entendemos que é um momento importante para que possamos agir de forma segura e evitar a progressão da doença. Se isso acontecer, se nós desafogarmos o sistema de saúde, se nós conseguirmos comprovar a ação do medicamento homeopático para este tipo de patologia, é o nosso papel de pesquisador, nosso papel de médico, que fazemos com todo amor, respeito, cuidado e carinho. Nesse sentido, fica a nossa gratidão pela parceria que estamos desenvolvendo com todos vocês das unidades, os médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, técnicas e agentes comunitários de saúde, que para a gente desenvolve um trabalho da mais alta importância. O Sistema Único de Saúde, ele precisa de mais suporte, de mais condições de trabalho, e todos que mergulhamos e vivenciamos a realidade hoje dessa pandemia no Brasil, entendemos que é necessário buscarmos opções terapêuticas e condições adequadas para a gente poder desenvolver da melhor maneira possível o acompanhamento aos nossos pacientes. Então fica a nossa gratidão, nosso desejo de
um breve e profundo estudo e, é claro, um suporte que nós estaremos acompanhando os pacientes e também as demandas dos colegas que eventualmente necessitem de apoio terapêutico para que a gente possa minimizar o sofrimento das pessoas e das famílias. É claro que vale dizer que nós não estamos propondo nenhuma coisa mágica, nenhuma alternativa milagrosa, pelo contrário, é algo que exige uma dedicação, um cuidado, uma atenção, um respeito a uma ciência que também existe há mais de 200 anos. E hoje a homeopatia ela existe em todos os continentes, né? Boa parte dos países usam a homeopatia dentro do sistema de saúde e, além disso, boa parte das pessoas usam para as crianças os medicamentos homeopáticos. Mas é claro que, neste caso da pandemia, nós podemos usar o tratamento homeopático de forma segura a partir deste método clínico, o método que nós chamamos de gênio epidêmico. Então fica aí a ideia de que a gente possa melhor aprofundar os nossos estudos, compreendendo melhor a natureza dos medicamentos homeopáticos preconizados e entendendo como é feito também esses estudos dentro da técnica homeopática. Além disso, queremos agradecer também especialmente as farmácias de manipulação de homeopatia aqui de Cuiabá, que estão disponibilizando os medicamentos necessários para atender cerca de 1.200 pacientes, que faz parte do nosso hall de participantes dessa pesquisa. Nossa gratidão, respeito, nossas considerações e o desejo de que consigamos compreender um pouquinho mais a homeopatia, estudando um pouquinho mais esses medicamentos e também entendendo como o medicamento homeopático vai atuar. Isso é bem importante e nós vamos estar falando isso nos nossos próximos encontros. Vale lembrar que nós, além dessa explanação por videoaulas, nós também teremos as atividades de estudo de artigos que vamos estar encaminhando e também de discussões periódicas. Nosso próximo encontro, a gente vai estar tirando algumas dúvidas. Um grande abraço, um prazer falar com vocês e a gente se encontra em breve. Até mais.